Shalom Adonai, Baruch Hashem, da parte do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Sou o pastor Luiz Eduardo. Meu desejo é abençoar a tua vida através desse vídeo, no nome de Jesus. Estou aqui nessa tarde, lendo um texto de 2 Crônicas, no capítulo 7. É um texto bem conhecido, em que Salomão dedica o templo ao Senhor, faz a oração, e no capítulo 7 a glória de Deus desce. Os sacerdotes não podem entrar e todos ficam maravilhados e louvam a Deus por sua misericórdia, por sua graça, dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Verso 3, porque a sua benignidade dura para sempre. 4, e o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Diz mais o texto, a partir do verso 11. Verso 13. 12 diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, se eu ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que é feita neste lugar. Estamos falando do templo, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor Jesus, e com todo esse problema do coronavírus, de alguma forma estamos impedidos de congregar. Na congregação, irmãos, na união, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, na comunhão, existe um óleo, existe uma fertilidade, existe uma unção que é liberada. Hoje nós estamos em casa, mas se você tem tempo para buscar a Deus, faça. Se você tem tempo para orar, ore e clame pelo nosso país. Observe que o texto fala sobre falta de chuva, e nós vivemos isso, se eu não me engano, em 2018. Vivemos uma estiagem severa no Sudeste. O texto também fala sobre gafanhoto. Nós, algumas semanas atrás, tivemos uma notícia, se eu não me engano, foi na Austrália, sobre o gafanhoto. A Austrália tem um dos maiores ministérios, que é o Hillsong. E o texto fala gafanhoto no meio do meu povo. O texto também fala sobre praga no meio do meu povo. E olha, queridos, depois da China, a Itália é o país mais assolado. E a Itália também foi visitada pelo poder de Deus. A Europa foi visitada pelo poder de Deus, e eles abriram mão da graça de Deus para viver a ciência. E hoje o resultado é praga. A praga está chegando ao Brasil. Quando 1500, o avivamento do Espírito Santo estava sobre a vida de Lutero, sobre a vida dos europeus e especificamente sobre a vida dos alemães, o Brasil estava sendo descoberto no século XVI. Eu acredito que hoje nós somos uns daqueles da vanguarda, daqueles que guardam a palavra do Senhor e podem anunciar através do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Evangelho. Mas também temos vivido dias de esfriamento. O texto fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa que ele deve fazer é se humilhar. Temos que nos humilhar diante de Deus. Reconhecer que nós não somos nada. Reconhecer que o que fizemos está errado. Buscar a face do Senhor, orar e se converter.
Deus vai enviar 3 coisas. Deus vai enviar a falta da chuva, o gafanhoto e a praga. Deus requer de nós 4 coisas: humilhação, oração, buscar a sua face e arrependimento. Depois, ele também fará mais 3 coisas. Ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Deus venha fazer isso, queridos, no nosso meio, perdoar os nossos pecados, ouvir nossa oração e sarar a nossa terra. Há uma palavra de vitória. Há uma condição para a vitória chegar. Eu digo no âmbito macro. Eu digo a nível de povo, a nível de nação. E a nível de povo, se houver humilhação, oração, arrependimento, irmãos, e busca da face de Deus, Deus vai operar. Primeira coisa que Deus vai fazer, ele diz, eu vou fazer. Ele vai ouvir dos céus. O lugar dele é no céu. Segunda coisa que ele vai fazer, queridos, é perdoar o pecado. Deus perdoa o pecado da nossa nação, que no carnaval fez o que fez e tem abdicado da sua posição como igreja. O nosso país é um dos países cristãos. E nós precisamos da graça de Deus para não negar a fé. Outra coisa que me preocupa é que aqueles que estavam fracos, já não vindo à igreja, o que será deles se essa pandemia durar 3 meses? Será que eles vão ficar fracos ainda? Ou eles vão buscar se fortalecer no Senhor em casa e quando houver oportunidade de ter comunhão, eles farão da melhor forma? A minha oração é para que você se fortaleça. E a minha visão é que Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. Os céus não estão fechados, mas se o pecado continuar, se nós negarmos ouvir Jesus, temo que as coisas piorem. Mas, pastor, Jesus falou que as coisas vão piorar, sim, queridos. Vão piorar. Deixa eu trazer um detalhe muito importante. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele comprou toda a humanidade para ele. Ele trouxe 2 parábolas interessantes. Primeiro, a parábola do joio e do trigo. Eles crescem juntos, no mesmo campo. Certo? E vem o maligno de noite e lança o joio. O joio é arrancado no tempo certo e lançado ao fogo. O trigo é colhido e lançado no celeiro. Alusão ao céu e alusão ao inferno. Jesus disse que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Então ele está como a videira e nós somos enxertados. Todos estão nele, justos e injustos. Os que dão frutos são os justos. Deus poda, ele corta para que dê mais frutos. E os que não dão fruto, ele corta e lança no fogo. Esquerda é fogo, direita é honra. A humanidade está nas mãos de Jesus, queridos. E todas as vezes que o homem nega Jesus, ele não dá fruto. Ele está sendo preparado para o fogo. Quando a humanidade honra Jesus, o Pai corta para dar mais fruto. E esta é a diferença do joio e do trigo. O joio não se inclina, mas o trigo se inclina. O trigo ouve Jesus. O joio não ouve Jesus. A Europa não ouviu Jesus, está sofrendo. Mas nós podemos orar e pedir, como Esdras pediu, como Daniel pediu, que Deus perdoe os pecados dos nossos pais e sare a nossa terra. Essa é a palavra que eu quero liberar para você e quero fechar o texto relendo. 11.
de 2 Crônicas 7. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus ouvidos e os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que é feita nesse lugar. Amém? Tem uma palavra de vitória. A palavra é de mudança, a palavra é de graça. Quando o povo se humilhar, orar, buscar a face e se arrepender, Deus vai ouvir dos céus. Deus vai perdoar os pecados, lançar no mar do esquecimento, e Ele vai ordenar a bênção, sarando a terra. Deus abençoe a tua vida. Deus te fortaleça com poder, e a unção do Senhor venha sobre a tua casa. O sangue de Jesus te cubra para te livrar do mal. O sangue de Jesus cubra a nossa nação para livrá-la do mal. O Senhor venha iluminar a mente do nosso presidente e daqueles que o cercam para fazer o que é certo. Pessoas que possam orientá-lo da melhor forma, pessoas que possam pagar o preço de oração e jejum, como alguns já estão fazendo entre nós. Deus assim venha ouvir e abençoar o nosso povo. Shalom, Baruch Hashem. Paz do abençoado nome seja sobre todos, em nome de Jesus. Deus os abençoe.